Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer aqui algumas questões que ficaram para trás durante as nossas aulas, né? Eu peço para você fazer o seguinte, tá? Aproveite o seu sábado para realizar essas questões, serve também para a gente revisar o conteúdo, tá? E aí você faz o seguinte, na hora que eu ler a questão, você pausa, tenta fazer e depois vê aqui se você acertou, onde você errou, o que você tem dúvida, pode comentar aí no vídeo, ok? Que eu vou responder para vocês durante a semana. Beleza, pessoal? Bom, olha só, eu vou começar com essa questão do PISM, que eu tinha deixado naquela primeira aula de PISM nossa, tá? Olha só, em um mesmo instante, colocam-se 5 bactérias de um certo tipo em um recipiente e 5 bactérias de um segundo tipo em outro recipiente. Representando por F de T a quantidade de bactérias do primeiro tipo e G de T a do segundo tipo, T minutos após o início do experimento, observa-se que F de T é igual a 9 elevado a T mais 4 e G de T é igual a 5 vezes 3 elevado a T. Após iniciado o experimento, as quantidades de bactérias nos dois recipientes voltam a se igualar quando em ambos os recipientes existem quantas bactérias? Beleza, pessoal, olha só. Nós temos aqui duas funções, né? Duas funções exponenciais. Você vê aqui que você tem um termo aqui onde você tem o expoente e a sua variável t ela está exatamente nesse expoente. Se eu quero que a f de t, né, seja igual a g de t, eu vou fazer exatamente isso. Ó, f de t igual a g de t. Bom, quando eu igualo essas duas, o que eu estou falando aqui para o nosso para quem está lendo, né? Eu estou falando que eu quero que a quantidade F, a quantidade de bactéria no primeiro experimento, seja igual à quantidade no segundo experimento. E aí eu vou ter um valor para T, né? Que bom, o primeiro T, meio que a gente já sabe, né? Que é no primeiro momento. Ele colocou 5 bactérias, né, no primeiro tipo e 5 no segundo tipo. Ou seja, quando t igual a zero, no início do seu experimento, você tem as duas coisas iguais aí, tá? Bom, e em qual momento isso vai se repetir? Bom, a gente vai saber a partir dessas contas aqui, ok? Vamos começar a escrever então aqui, ó. Quem que é f de t? 9 elevado a t mais 4. Então, vamos lá. 9 elevado a t mais 4. Isso é igual a 5 vezes o 3 elevado a t. Bom, para resolver isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 5 vezes 3 elevado a t para o primeiro membro da nossa equação, né? Então, eu vou subtrair esse termo dos dois lados, o que vai resultar na seguinte equação. 9 elevado a t menos 5 vezes 3 elevado a t mais 4 é igual a zero. Ok? Aqui tem um truquezinho para a gente fazer esse tipo de conta, tá? Olha só. Eu sei que 9 elevado a t, eu posso escrever como 3 ao quadrado, que é 9, elevado a t, certo? E repito o resto aqui, ó. Vocês vão entender o que isso vai gerar para a gente daqui a pouquinho. Ó, esse 3 elevado a 2 elevado a t, eu posso trocar a ordem ali. Eu posso fazer da seguinte forma. 3 elevado a t elevado a 2. Menos 5 vezes, vou colocar aqui em vermelho também, ó, 3 elevado a t mais 4 é igual a zero. E aqui a gente vai fazer uma substituição de variável, porque vai cair numa função, uma equação, né, do segundo grau. Olha só, se eu fizer 3 elevado a t, chamar isso aqui, sei lá, de n, olha o que vai acontecer. No lugar de 3 elevado a 3, 3 elevado a t, 3 elevado a t, eu coloco n. Então, vai ficar n ao quadrado menos 5 vezes n mais 4. Isso é igual a zero. E aqui cai para a gente numa equação do segundo grau, onde os coeficientes aqui, ó, o a é igual a 1, porque aqui, ó, o a, lembra, é o termo que multiplica a variável aqui ao quadrado. O b é igual a menos 5, que é o coeficiente que multiplica
a sua variável aqui elevado a 1, né? E o C, que é o termo independente, é o 4. Substituindo agora na nossa equação, na nossa fórmula de resolução aqui, né? O que vai ter para a gente aqui? Olha só, vamos calcular o delta primeiro. Delta, lembrando, é b ao quadrado menos 4ac. A conhecida fórmula de Bhaskara aí, que a gente vai aplicar. B ao quadrado vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes c, que é 4. Então, o nosso delta deu 25, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 4, menos 16. Então, o delta nosso é igual a 9, que é um excelente delta. Bom, aplicando a fórmula aqui, a gente sabe que n é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Então, o nosso n vai ser menos b, vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes 1. Né? O que dá para a gente aqui, ó, que n é igual a 5, mais ou menos o 3, sobre o 2. Então, vamos chamar de n'. Vocês estão acostumados a fazer isso aqui com x, né? Mas eu coloquei n ali só para diferenciar um pouquinho, sem problema. Vamos fazer 5 mais 3 sobre 2. Isso aqui dá para a gente 8 sobre 2, 4. E n duas linhas, 5 menos 3 sobre 2, que é igual a 1. Repara o seguinte, a gente descobriu dois valores para n. Só que lembra que a gente chamou n de 3 elevado a t? Olha aqui. Então, olha só. Se n é igual a 1, olha o que acontece. 3 elevado a t é igual a 1. Quando eu tenho uma igualdade assim, onde eu tenho um expoente, o que eu posso fazer? Eu posso tentar igualar a base do outro lado, né? E eu consigo aqui, ó, 3 elevado a t é igual a 3 elevado a 0. Então, t aqui era igual a 0. Bom, isso aqui não é novidade para a gente, porque lá no enunciado, ele falava exatamente que, no primeiro momento, você tinha, ou seja, t igual a 0, né? Quando eu comecei a experiência, eu tinha lá 5 bactérias de um certo tipo, num recipiente, e 5 no outro. Então, eu tinha realmente a mesma quantidade de bactérias. Né? Esse resultado a gente chegou igualando aqui, ó, a quantidade de bactérias nos dois recipientes. Beleza, agora a gente quer saber o outro momento. Bom, então, com certeza vai ser para n igual a 4. E aí, olha só, se n igual a 4, eu tenho que 3 elevado a t é igual a 4. Eu poderia continuar essa conta fazendo logaritmo, só que tem um pulo do gato aqui, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Olha só a nossa função g de t. G de t eu tenho exatamente aqui, ó, o 3 elevado a t. Então, vamos colocar esse 4 exatamente aqui. Ó. Vamos escrever aqui, ó. Ó, a g de t é igual a 5 vezes 3 elevado a t. Bom, mas 3 elevado a t, né, no momento que a gente quer, nesse t que a gente quer, é exatamente igual a 4. Né? Vamos chamar isso aqui de um, sei lá, t', né? Esse g de t' vai ser exatamente 5 vezes o 4. 3 elevado a t'. Né? Então, isso aqui deu 20. Então, quer dizer que naquele momento onde esse tempo aqui, ele não pediu para eu calcular o tempo, então eu não vou calcular. Ele só queria saber quando é que era igual. Eu sabia que era igual quando 3 elevado a t era igual a 4. E esse é a quantidade de bactérias, né, quando os tempos se igualam, quando as quantidades, perdão, se igualam aí depois de um determinado tempo. Resposta letra E, 20 bactérias. Ok, pessoal? Então, essa era a questão de PISM. Vamos para a próxima aqui, que é uma questão da nossa aula de PG. Ó, vamos ler aqui. A cada balanço, uma firma
tem apresentado um aumento de 10% em seu capital, né? A razão da progressão formada pelos capitais nos balanços é... Pausa o vídeo aí, tente, né, fazer essa questão, eu já volto com a resposta. Bom, pessoal, se a gente for pensar aqui numa questão de PG, que me parece que é uma questão de PG, né, eu preciso tentar formar mais ou menos a minha PG. Porque, olha só, quando eu tenho um aumento de 10%, o que isso significa? Ó, vamos chamar C era o capital, né, da empresa lá, beleza? E vamos chamar de, sei lá, C1, né, depois de um balanço, né? A cada balanço, ela apresenta um aumento de 10%. Então, vamos colocar o capital aqui inicial, e o C1 vai ser o capital após o primeiro balanço. Após primeiro balanço. Olha lá. Eu sei que teve um aumento de 10%. Então, C1 vai ser o C, né, que é o capital inicial, mais 10% de C. Certo? Ele teve C mais um aumento aqui de 10%. 10% de quê? Do capital. Vamos fazer essa conta aqui, vamos ver o que acontece, pessoal. C1 vai ser C mais 10% é 10 sobre 100. Fazendo essa conta aqui, ó, eu chego que C1 é igual a C mais 0,1 de C. O que gera para a gente, olha só. Bom, aqui eu tenho 1C. Aqui eu tenho 0,1C. Então, C1 vai ser exatamente 1 mais 0,1 vezes o C, colocando o C em evidência aqui, ó. Então, o capital após o primeiro balanço vai ser 1,1 de C. Beleza, pessoal? Ok. Então, olha só, realmente eu tenho uma PG. Né? Eu tenho uma PG, onde o primeiro termo aqui, vamos chamar aqui, ó, PG, né? Onde o primeiro termo é o capital inicial, o segundo termo é C1, só que C1, a gente acabou de ver que é 1,1 vezes C. E depois eu tenho os outros balanços mais para frente. Então, olha só, pessoal, perceba que para eu sair de C e chegar em 1,1 vezes C, basta eu multiplicar por 1,1. Essa é a nossa razão. A nossa razão aqui é de 1,1. Só que se eu olhar para nas nossas opções aqui, né, eu não tenho 1,1. Eu tenho só no formato de fração. Vamos transformar isso aqui em fração, então. Né? Se eu multiplicar por 10 e dividir por 10, eu tiro essa vírgula daqui, certo? Então, multiplicando por 10 e dividindo por 10, 1,1 vezes 10 dá 11. Aqui, dividido por 10. Essa é a nossa fração, essa é a nossa razão, então, a letra B. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima, então. Vamos ler aqui juntos. Determinar a PG de 3 termos, sabendo que o produto dos 3 termos é 8 e a soma do segundo com o terceiro é 18. Né? Então, vamos lá, pessoal. Tente fazer aí e eu já volto. Pessoal, olha só. Quando eu tenho uma PG de 3 termos, isso aqui a gente tem uma forma de fazer diferente. Tá? Imagina que eu tenho aqui 3 termos A, B e C. Né? Eu sei o produto, né, e a soma do segundo com o terceiro. Então, eu tenho poucos elementos para conseguir achar A, B e C. Eu preciso, então, de uma maneira de relacionar esses 3 elementos. Né? O que a gente sabe de PG, pessoal? A gente sabe que se eu pegar o A e multiplicar por um Q, eu chego no B. Né? A mesma coisa, se eu pegar o B e multiplicar por Q, eu chego também no C.
Ao mesmo tempo, eu sei também que se eu pegar, vamos supor que eu soubesse o C, se eu dividir por Q, eu chego no B. E a mesma coisa do B em relação a A. Se eu soubesse só o B e dividir por Q, que é a nossa razão, eu chego no valor de A. Então, eu vou montar a minha PG de uma maneira melhor que essa aqui. Da seguinte forma, olha só, pessoal. Eu vou chamar o termo do meio, que seria o B aqui, eu vou chamar de x. Olha só, o termo seguinte é fácil, é só multiplicar por Q. Então, seria x vezes Q. Né? Bom, o termo anterior eu também sei. Basta eu dividir por Q. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Então, o termo anterior seria x dividido por Q. Então, isso é uma maneira muito interessante de resolver esse tipo de problema. Tá? Um problema clássico que a gente sempre encontra aí nas provinhas, né? Concursos e vestibulares. Tá bom? Então, é importante vocês saberem resolver dessa forma aqui. Tá? Vamos fazer, então, essa questão aqui com os dados que a gente tem. A gente sabe, então, que o produto dos três termos é 8. Isso vai ajudar a gente aqui, olha só. Vamos lá, então. Vou pegar os 3 e multiplicar. Né? Então, vai ficar o seguinte, ó, x sobre q vezes x vezes q, que é o terceiro termo. Tudo isso aqui é igual a 8. E olha por que é bom montar dessa forma, pessoal. Eu tenho um q aqui em cima e tenho um q aqui dividindo. Então, eu posso simplificar um pelo outro. E aí eu fico com x vezes x, que dá x ao cubo. Isso é igual a 8. Bom, mas aí ficou fácil, né? X, então, é igual a raiz cúbica de 8. Então, x igual a 2. Porque a gente sabe que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, né? 2 ao cubo é igual a 8, né? Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Beleza? Então, x igual a 2. Show de bola. Com essa informação, vamos ver aqui a segunda informação que a gente tem. Ó. A soma do segundo termo com o terceiro é 18. Então, vamos fazer isso aqui. Ó, o segundo termo, que é x, né? Mais x vezes q é igual a 18. Só que a gente acabou de descobrir que x é igual a 2. Substituindo aqui, ó, fica 2 mais 2q é igual a 18. Né? Colocando aqui, passando esse 2 para o lado de cá, subtraindo, eu tenho que fica 2q, 18 menos 2. 2q, então, é igual a 16. O 2 multiplicando passa dividindo. Então, aqui fica 16 dividido por 2, que, portanto, é igual a 8. Bom, ele pediu os três termos. Basta a gente substituir. Eu sei que x é igual a 2, ó, então, vindo daqui agora, ó, x é igual a 2, então a nossa PG vai ser 2 sobre 8, 2 e 2 vezes 8. Fazendo as simplificações ali, ó, o 2 aqui eu posso dividir por 2, aqui também, e essa multiplicação. Fica para a gente, então, 1/4, 2 e 16. Essa é a nossa PGzinha. Beleza, pessoal? Bom, vamos para a próxima, então. Aqui, pessoal, ele está pedindo para a gente determinar a razão da PG AN, em que A1 é igual a 5 elevado a 30 e A12 é 1, perdão, A1 é 1 sobre 5 elevado a 30 e A12 é 1 sobre 5 elevado a 8. A gente viu na aula que AN, um termo geral, né, da PG, é o A1 vezes o Q elevado a N menos 1. Certo, pessoal?
Então, o que a gente vai fazer? Substituir aqui, ó. A gente tem um A12, tem um A1. Fica perfeito, então, para a gente descobrir a nossa razão a partir do A12. Ó. O A12 é o A1 vezes Q elevado a 12 menos 1. Então, a gente tem que o A12, já vou colocar ele aqui, ó, 1 sobre 5 elevado a 8. Isso é igual a 1, que é 1 sobre 5 elevado a 30, vezes o Q elevado a 11. Olha aí, pessoal. Olha só, o 1 sobre 5 elevado a 30, ele está multiplicando esse termo aqui, que é o Q, que é o que eu quero, né? Então, vou passar ele dividindo. Vai ficar 1 sobre 5 elevado a 8, dividido por 1 sobre 5 elevado a 30. Não fique em pânico, nós já vamos resolver isso aqui. É igual a Q elevado a 11. Divisão de duas frações, eu vou repetir a minha primeira fração e multiplicar pelo inverso da minha segunda fração. E isso é Q elevado a 11. Olha o que eu tenho aqui. Ó. 5 vezes 1, 5 elevado a 30 vezes 1, 5 elevado a 30, sobre 5 elevado a 8, isso é igual a Q elevado a 11. Nós já estamos acabando aqui. Perfeito. O que nós temos aqui agora? Ó, uma divisão de duas potências de mesma base. Repete a base, subtraio o meu expoente. E aí eu fico com essa configuração agora aqui. Ó. 5 elevado a 30 menos 8 dá 5 elevado a 22. E isso é Q elevado a 11. Aqui tem uma brincadeira, pessoal. Se eu tenho duas potências, né, com o mesmo expoente, eu posso cortar aqui os expoentes. Então, olha só o que eu posso fazer aqui. Ó. 5 elevado a 22, eu sei que, olha só, uma observação aqui. Ó. Eu sei que 22 eu posso escrever como 2 vezes 11. É ou não é? Então, aqui fica 5 ao quadrado elevado a 11. Isso é igual a Q elevado a 11. Ó, esse 11 aqui, eu posso cortar com esse 11 aqui. E aí, olha só o que acontece comigo. Fico com Q do lado de cá, e do lado de cá eu fico com 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado a gente sabe resolver. É 5 vezes 5, que dá para a gente que Q é igual a 25. Percebam, pessoal, que a gente usou somente essa formulinha aqui, ó, do termo geral. Né? E depois foi mais fazer conta com frações, com potências. Né? Então, a gente precisa ficar atento a esse tipo de conteúdo aí também. Tá? Sempre vai cair alguma coisa desse tipo aqui para a gente. Beleza, pessoal? Bom, nos slides lá das aulas tem mais exercícios para vocês fazerem. Tá? Eu também deixei um PDF com uma lista de exercícios e o capítulo todo para vocês lá no Google Sala de Aula. Tá? Façam exercício, tirem dúvida comigo, eu estou aqui à disposição de vocês. Um abraço, bom final de semana. Ah, uma coisa, comente no post lá do Google Sala de Aulas, professor, eu assisti a aula, só para eu saber direitinho quem viu a aula lá, beleza? Um abraço para vocês, bons estudos e tchau, tchau.